Minha gente, como vocês percebem, eu sou ótima. Sabe, a nota que eu tenho para mim mesma é 0. Eu estava dizendo, se eu pudesse, eu ia fazer uma pausa, sabe, para meditação e dizer assim, agora eu vou aprender a lidar um pouco com esse mundo moderno. Porque realmente a nossa vida até hoje foi estudo da doutrina espírita, foi reflexão, ajudando dentro da mediunidade. Eu acho que eu esqueci um pouco das coisas, me atualizar um pouco, não é? Com essa forma das pessoas hoje usarem, né, a mídia, tudo. Mas eu quero cumprimentar a todos que aqui estão, aqueles que estão nos assistindo, né, internautas. Eu agradeço, não é, por vocês assistirem às nossas lives, por vocês nos acompanhar. Nós estamos com quase 6.000 inscritos já, né? Falta pouco. Se vocês colaborarem, eu acredito que logo, logo nós chegamos lá. Mas sempre na última sexta-feira do mês, como também na última quinta-feira, a pedido de um amigo espiritual, ele pediu que nós fizéssemos esse trabalho de pergunta e resposta. Como é que é o trabalho de pergunta e resposta? Eu queria chegar até o coração de vocês. Eu queria que vocês pudessem externar as dúvidas de vocês. Porque assim como a doutrina espírita é uma luz, foi uma luz na nossa vida, eu gostaria muito de passar tudo isso para vocês. Porque além de nós sermos um pouco família, porque diante de vocês, que vocês me procuram, expondo problemas íntimos até, a gente tem falado da doutrina, a gente tem mostrado um caminho de luz, e o sucesso do Rede Viva esses 47 anos é justamente isto, as pessoas entenderem o porquê nós temos que ter uma religião. Então, se vocês quiserem fazer pergunta, é só levantar a mão. O Valdir está aí prometendo que vocês, eu não sei nem como é que faz, mas ele deve saber, depois ele explica. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Gente, eu sou mineira caipira. Olha, então vamos lá. Na primeira, aí, tá vendo? É QR Code. Explica. Bom, nós montamos e vamos deixar nas paredes ali da entrada do centro, né, esse formulário aqui com o QR Code ou com o endereço do formulário, né, para que vocês possam mandar a pergunta diretamente para a gente, e aí a gente já traz para a Isabel atualizada em tempo real. Né? Então não precisa ser na sexta, pode ser qualquer dia da semana, qualquer visitante da casa pode mandar sua questão, e aí a gente prepara, né, para quinta e para sexta-feira, tá? Mas vai ficar espalhado pelo centro para vocês poderem usar a câmera e já encaminhar as respostas, tá? Fiquem tranquilos, porque não tem identificador nenhum, é anônimo, né? E a gente faz um filtro depois para trazer para a Isabel, tá bom? Então vamos continuar, né? A primeira pergunta: as situações da vida passadas refletem na vida atual? Olha, é sinal que vocês já estão entendendo um pouquinho sobre reencarnação. Meus amigos, tudo que nós vivemos hoje é reflexo do passado. Tudo que nós fizermos hoje vai refletir no nosso futuro. Nós temos falado a respeito das obras do André Luiz, porque de fato, quem quer entender o mundo espiritual, André Luiz para mim é o maior pedagogo que tem no plano espiritual. É como se ele pegasse a nossa mão e caminhasse com a gente ensinando, olha, isso é isso, isso é aquilo. Fica mais fácil na hora da nossa morte, amém? Gente, a morte não existe. Não existe, podem acreditar. É apenas, nós estamos aqui de passagem, é mais uma experiência numa reencarnação que nós estamos tendo. Então eu falo para vocês o seguinte: reflete sim. Olha, por exemplo, dentro do lar encontrará seus inimigos.
Nós falamos um pouco sobre isto, porque os lares, infelizmente, eles estão assim, terminando de uma forma abrupta. Muitas vezes a gente não sabe nem o porquê, e nem o próprio casal consegue entender por que acontece, mas acontece, infelizmente. Então, a gente precisa ver que dentro do lar, nós temos ali inimigos do passado. Por exemplo, eu assassino uma pessoa, amanhã eu serei a mãe dessa pessoa, e esta pessoa não vai me olhar com simpatia. Por isso é necessário que nós nos reconciliamos, que nós, enquanto estamos a caminho com qualquer pessoa, não é reivindicar. Antigamente falavam assim: eu não levo o desaforo para casa. Isso é bobagem. Nós temos sim que acolher. Já que está no nosso caminho, já que é a nossa família, nós temos que acolher, gente. Nós temos que aprender a conviver, viver, todo mundo vive. Eu quero ver conviver. E na paz a gente consegue. Então, é melhor que nós façamos isso, sabe? Aceitando todos aqueles que se aproximam de nós. Todos, não é só família. Muitas vezes também chega uma pessoa de longe, não é? E faz parte depois da família, porque acaba casando, né? Ficando com alguém parente nosso, e nem sempre nos é simpático. Mas cuidado, por causa de não ser simpático, nós não temos o direito de também atacá-lo ou dar respostas assim malcriadas. Nós temos sim que atender essas criaturas. Qualquer criatura que surge em nosso caminho, melhor nós conciliarmos. Às vezes, se nós vamos dar uma resposta malcriada, é melhor silenciar, deixa passar. Aí depois, com carinho, com amor, a gente consegue. Alguém quer falar alguma coisa? Não? A segunda pergunta: em relação ao planeta Terra, a sociedade atual, como a senhora percebe alguma evolução? Estamos preparados para o futuro? Olha, gente, muitas vezes a dor nos empurra. Nós, se estamos preparados ou não, mas está acontecendo. Nós já está acontecendo. Outro dia, o irmão Francisco dos Santos Meira me disse o seguinte: eu estava aqui concentrada, ele chegou muito carinhosamente e me disse o seguinte: a Terra se prepara para a grande transformação. Estava falando do planeta físico. Nem sempre, claro, o homem não sabe usar a natureza, mas nem sempre, meus irmãos, nós temos essa culpa de fazer que a natureza vá se manifestando. Nem sempre, porque é um ciclo. E essa parte física vai acontecendo. Quer queira, quer não queira, nós vamos passar por isso. Será que nós estamos preparados? Aqueles que estão seguindo Jesus sem hipocrisia, vocês podem saber que estão preparados. Porque se os apóstolos já deixaram o exemplo de tanto sofrimento para que eles pudessem seguir Jesus, eu digo para vocês, nós também temos que nos preparar. E nem é para morrer no circo, nem é para morrer em situação por exemplo, das pessoas nos torturar, mas é a própria vida que vai pedindo de nós o testemunho do dia a dia, se queremos ou não seguir Jesus. A doutrina espírita acabou com a morte. A morte não existe. Eu acho que é uma das perdas mais difíceis ainda, é perder um pai, uma mãe, um irmão, uma companheira, um filho, por exemplo, sabe? É tirar de dentro de nós, nas nossas entranhas, e continuar vivendo. Mas nós temos o alicerce na doutrina espírita. Então, é possível sim passar. Nós passamos em oração, passamos em meditação, e as coisas vão acontecendo com naturalidade. Porque, de fato,
A gente vê hoje as coisas estão muito rápidas, e nem sempre as pessoas acompanham essa rapidez que está acontecendo no planeta. Mas eu tenho observado, gente, é tanta coisa maravilhosa que Deus está nos enviando também. Eu só sinto que as pessoas não acordam. As pessoas não conseguem entender o que é que está acontecendo. Então, as pessoas viram as costas. Às vezes maltrata, às vezes vai para os vícios, às vezes vai para um monte de coisa errada. Isso nós vamos responder. Agora, busca o equilíbrio, que vocês vão ver que nós estamos sim preparados para passar, porque Deus é misericordioso. Ele não dá uma cruz se nós não pudermos carregar essa cruz. Então, realmente o planeta vai passar por um mundo de regeneração. Quer queira, quer não queira, nós vamos ter que passar por isso. Alguém quer falar? Então vamos para a terceira pergunta. Como o Espiritismo percebe os santos da Igreja? Como o Espiritismo aqui percebe? Então, como o Espiritismo enxerga os santos da Igreja Católica? Para mim, são espíritos mais evoluídos, grandes médiuns, e que os padres que não estão preparados, talvez hoje até estão mais preparados, mas eles veem, por exemplo, que aquilo não era normal para uma pessoa. A história dos santos extrapola o que um ser humano consegue. Então, essa forma deles verem é porque eles sobressaíram na sociedade. Sobressaíram. Por exemplo, Teresa d'Ávila é um espírito que chama muito minha atenção. Ela tinha uma mediunidade incrível. Sabem por quê? Ela ficava com morte aparente. E o corpo, ela saía do corpo, via tudo o que acontecia, e depois, quando ela voltava, às vezes ficava dias. Quando ela voltava, inclusive ela já não estava com tanto vigor como ela tinha. Então, quando eles pensavam que ela ia morrer, ela voltava. Então, a Teresa d'Ávila também é um espírito que ela fez com que a Igreja Católica tinha, não era só as freiras, tinha as carmelitas também. E ela foi ser carmelita. E ela não aceitava as leis que os padres impunham, porque a lei é assim: você não pode conversar com ninguém, você não podia sair pela rua, você não podia um monte de coisa. Quer dizer, todo dia você tinha que cavar a sua sepultura com as mãos, e cada qual tinha um serviço. Mesmo dentro vamos dizer, do Carmelo, elas não conversavam uma com a outra. Era muito pouco, só o necessário mesmo. Não é um exagero? Mas a Teresa d'Ávila, ela apostou, sabe em quê? Nos confessionários. E mesmo depois ela começou a estimular as outras carmelitas a fazer como ela. E ela começou a sair do Carmelo. Ela incentivava as carmelitas a trabalhar em prol das crianças. Foi uma época em que a Igreja Católica, principalmente na Espanha, tinha muita guerra, muita revolução, e com isso morria muito civil. E as crianças ficavam órfãos. Então ela dizia: o que adianta nós ficarmos só orando, se nós não estamos produzindo nada? Então, ela incentivava, sim, a trabalhar com as crianças, amparar as viúvas. Então, quando ela partiu para o plano espiritual, ficou algumas cenas gravadas na cabeça dos padres, e eles resolveram canonizar. Não vamos muito longe, a Sheila, a nossa querida irmã Sheila, que é um espírito de muita luz, é um espírito que trabalha com Chico Xavier, não é? E que materializava perfume, não só o éter, mas também cravo, dama da noite, rosas. A gente tinha perfumes que você não sabia de onde vinha, não era do planeta Terra. E a Sheila pertenceu à Segunda Guerra Mundial.
uma pessoa muito inspirada fez uma música para Sheila, que dizia o seguinte: meus irmãos, todos somos irmãos. Essa letra da música foi assim um sucesso. Quando ele apresentou lá no centro do Chico, muita gente chorava. E ela, nós estudando agora a biografia dela, ela foi canonizada pela Igreja Católica. Santa Isabel também. A Santa Isabel, hoje a gente sabe através da psicografia do Chico, ela é a veneranda do nosso lar. E ela teve uma vida santificada mesmo, porque ela foi rainha, lá em Portugal, entre Portugal e Espanha. E ela sofreu, não é? Porque ela era rainha, esposa de um rei, e ele não aceitava de forma nenhuma ela fazendo caridade para o próximo. E ela ia visitar os lugares mais pobres que tinha. Imagina se hoje reclama do saneamento, vocês imaginam na época que nem se falava isso. E ela então, o marido era uma pessoa até que boa, mas para ela achava que ele era muito rígido, né? Porque não olhava para os pobres. Então, ela pegava pão e ia distribuir na redondeza lá. Ela punha uma roupa mais simples, tinha um avental grande, ela enchia de pão e saía distribuindo. E certa vez, ele falou que ia caçar, não é? Porque naquela época era um esporte assim para rico. Então ia caçar. E ela aproveitou, pegou muito pão, mas muito mesmo, usava aquelas roupas muito compridas, muito largas, né? Ela encheu a roupa dela de pão para distribuir. Mas ele encontrou ela ali, porque ele resolveu voltar, encontrou com ela. E ela ficou parada, não é? Já pensou a bronca que ia levar? Porque, na verdade, na época, marido e mulher não se herdavam um do outro. A mulher era mais submissa, mas ele presenteava a mulher com terras, com castelo, com joias, não é? Então, claro, ele ficava de olho porque ela distribuía tudo para os pobres. Mas aquele dia, quando ele viu, perguntou para ela: o que você tem dentro do seu avental? Meu Deus. Ela disse para ele: eu tenho rosas, eu fui colher rosas para enfeitar a nossa casa. E ele disse: quero ver. Então ela abriu o avental e caiu aquele tanto de rosa. O pão tinha transformado em rosas. Então, Santa Isabel, ela foi canonizada também após a sua passagem para o mundo espiritual. Nós, espíritas, acreditamos que são espíritos que venceram a si próprios. Nós precisamos primeiro vencer a si próprio. Eles já venceram. Eles venceram a si próprio. Vocês imaginam os apóstolos ir cantando para a morte? Vocês imaginam? E é uma coisa interessante, porque eles eram presos nas catacumbas, eles faziam reunião escondida, não é que nem hoje. Tá certo que a gente tem que seguir algumas coisas que a Anvisa, não é, exige, mas mesmo assim a gente não desanima não. Mas eles não tinham Anvisa, mas tinha algumas coisas que eles tinham que cumprir por causa dos judeus. Então, eles sofreram muito, sabe, mas muito de verdade, e eles foram pegos várias vezes, muitos. Olha, foi milhares de pessoas que deu a vida por amor a Jesus. E então, quando eles eram pegos, eles mostravam que ele ia para primeiro, ficavam presos. Não via a luz do sol, não tinha comida direito, era um ambiente fétido. Então colocavam assim, os judeus, os romanos, colocavam-os e dizia: nega Jesus e nós não vamos te dar para as feras comer. Nega Jesus, você não vai morrer num poste cheio de resina e com fogo. Nega Jesus. Eles então iam se apavorando e diziam: nego. Então eles soltavam. Mas sabe o que é interessante, gente? Eles soltavam, mas tinha uma coisa. Porque eles voltavam para os apóstolos. Eles queriam continuar a obra. Mas os apóstolos diziam: não,
daqui 2 anos é que vocês podem trabalhar. Porque aquele que conhece e nega é pior do que aquele que não conhece. Então é preciso agora você se refazer para depois você então entrar, não é, nesse mundo vamos dizer, de abnegação, de fraternidade, que o mundo antes de Jesus não conhecia. Então quando ele falou a lei do amor, eu acho que deu uma estremecida na terra, porque nunca se ouviu falar assim, vamos dizer, em fraternidade, né? Repartir com aqueles que menos têm. Alguém quer falar? Também não? Poderia nos explicar sobre a mediunidade de desdobramento? Olha, a mediunidade de desdobramento, nós que somos espíritos em provação, é comum essa mediunidade. A pessoa está dormindo, ela sai do corpo, ela fica presa com aquele laço que une o corpo no perispírito. Aquele laço, não é que chama... Aquele laço, ele fica segura, a pessoa não desencarna. Mas ele anda pela casa toda, ele ouve o que está acontecendo, ele percebe, se ele vai até a cozinha, ele tenta até acender a luz, mas não consegue, de repente clareia sem ele querer. Então isso é mediunidade de desdobramento. A pessoa às vezes, ela vai dormir e acontece muita coisa, inclusive ela vai visitar até parentes. Pode ser até no exterior. Quem tinha muito essa mediunidade, gente, era Antônio de Pádua. E Antônio de Pádua e Antônio de... Não, é Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua é o mesmo. É o mesmo. Mas ele tinha esse desdobramento. E certa vez ele estava num navio e ele sentiu que o pai dele parece que chamava ele. O que ele fez? Ele a concentrou, saiu do corpo, foi até o pai dele, foi testemunha de algumas coisas que estavam acusando o pai sem motivo. Ele foi testemunha, o pai foi liberto e ele voltou para o corpo. Isso é o desdobramento, quer dizer, ele foi depois chamado de santo, né? Chico Xavier tinha essa mediunidade grandiosamente. Muitas vezes dava a impressão que ele estava em estado assim, prestes a desencarnar, de tão pálido que ele ficava. Ele saía do corpo, ele ia visitar pessoas, porque depois dava notícias, não é? É o caso daquele menino que eu contei para vocês, que assinou a morte dos judeus lá na Alemanha, que ele falou que sabia como se livrar dos prisioneiros, prometeu a liberdade. E aí puseram os judeus num trem, quando passou no túnel, eles abriram o gás e todo mundo morreu asfixiado. Então, queriam notícias desse rapaz, porque ele faleceu num acidente aéreo, lá na França, num campo de cebola, plantação de cebola. Conforme o avião entrou no campo de cebola, provocou, não é, a reação das cebolas. E encheu o avião de gás, e eles morreram ali, sufocados, né? Então, veja, o Chico, ele não vinha, pai e mãe espírita, o único filho, de uma inteligência incrível. E eles queriam notícias, mas não vinha notícias. Então, o que eles fizeram? Eles simplesmente passaram, não é? Ou, vamos dizer assim, estavam desanimados. E o Chico estava ficando com muita pena deles. Ele então concentrou, ele foi levado aonde aquele espírito estava, que era o filho daquele casal, não é? Que era filho único. E quando ele voltou, lá onde ele foi, eles puxaram a ficha do rapaz
Ele estava com a cabeça toda enfaixada, que ele viu, e aí ele voltou falando que ele é que pediu, ele que bolou essa morte terrível dos judeus. Então ele tinha loucura pela Alemanha. E então ele voltou na terra para resgatar. E resgatou realmente, com muito sofrimento. Ele repôs na lei de Deus aquilo de errado que ele tinha feito. Então isso é mediunidade de desdobramento. Está em estado avançado esses casos que eu contei. Mas nós desdobramos durante a noite. Muitas vezes é interessante porque as pessoas me procuram até amedrontados. Diz: Isabel, eu andei pela casa inteira. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, mas ninguém percebia que eu estava precisando de ajuda. Não é que você estava precisando de ajuda, porque você tinha um mentor que estava te conduzindo. É você que entrou em pânico. Faltou fé, faltou conhecimento da religião espírita, porque você tem a mediunidade de desdobramento. É por isso, meus irmãos, que na segunda-feira eu pedi licença para dizer para os nossos irmãos presentes que não pode ir só na casa espírita buscar um passe, uma desobsessão. Eu me sinto responsável, e todos os companheiros que conhecem a doutrina também sentem responsáveis. Porque vem porque é rápido, é 15 minutos de palestra. Vem porque toma passe e vai embora, às vezes até muito barulho. E estava tudo certo. Eu falei: está errado isso. A desobsessão é o trabalho de linha de frente da casa. E é necessário que tenha passado na orientação, e a gente dá um papel para passar na mesa. Então não pode vir só porque vai ouvir pouquinho, toma um passe e vai embora. Não pode ser assim. Não pode, porque amanhã, lá no mundo espiritual, vocês vão dizer: Isabel, por que vocês não me alertaram? Vai dizer para os companheiros que trabalham: por que vocês não me orientaram? Olha agora a minha situação. Ainda li um trechinho de Emmanuel falando que somos médiuns. Todos nós somos médiuns. Então, por favor, entendam a nossa situação. Eu não quero que amanhã vocês acusem a casa espírita. Por isso eu falei: vocês vêm na sexta e vêm também no trabalho de estudo que tem na terça e na quarta-feira. Tem o Jackson quinta-feira à noite, tem sábado às 3h. E não, só querem tomar passe e pronto, acho que resolveu. Não resolve. A doutrina espírita, ela é progressiva dentro de nós. Não adianta a gente querer falar: não, eu vou um pouquinho lá e vou embora. Não é assim, não. A nossa religião realmente, ela não faz milagre, ela explica o milagre. Porque, na verdade, Kardec, em Obras Póstumas, ele fala que não existe milagre. Não existe. Para isso, Deus deixou a medicina, que é uma bênção de Deus. E também deixou médios de cura, que tem o passe da fluido. Mas tem também médios, não é, que tem o dom da cura e que fazem o tratamento através de vamos dizer, de uma cirurgia. Mas é tudo dentro da doutrina espírita, dentro do Evangelho de Jesus. Mais uma pergunta. Poderia nos falar como o orgulho, a inveja e a caridade nos impactam no dia a dia? Ah, meu Deus. Meus filhos, se nós tivermos, a vida é feita de sintonia. Se nós estivermos sintonizados com Deus, com Jesus, a inveja vem também o orgulho, bate e volta para o seu autor. Volta para o seu autor, entenderam? Nós temos uma aura, não é áurea, não é palavra própria, é aura. Então nós temos uma aura. Essa aura, ela é trabalhada, sabe? Porque ela tanto fica escura como ela fica brilhante. Então o mentor chega, olha, diz: ei, Isabel, hoje você está bem escura, hein? Trata de melhorar. Então eu tenho que melhorar, como nós todos temos que fazer isso.
Então, a gente precisa entender, gente, que nós temos que evoluir. Não adianta eu botar aqui, sou espírita, se de repente eu não sou. Sou de Jesus, se de repente eu não sou. Eu quero ver o pensamento, palavras e atos. Não é verdade? Então, a pessoa sente orgulho, sim, e sente vaidade. É uma energia que passa, viu? Mas se nós estivermos preparados, o passe, por exemplo, nos livra dessas energias e coloca energia boa. Boa noite. Fiquei nos vícios há mais de 30 anos. Usando todos os dias, porém de 5 anos para cá, venho lutando para sair disso. E aí fico 3, 4, 5, até 6 meses sem usar. Mas acabo recaindo. Gostaria de saber se isso pode ser um espírito obsessor. Aproveita também da tua obsessão. É da tua obsessão que ele aproveita. Claro que é lei de sintonia. Você pensa que não tem um espírito que está acompanhando? Que está indo nesses lugares buscar? Ou vocês pensam que a terra está uma maravilha? Não está. Como diz Emmanuel, a sombra na política, a sombra nas religiões, a sombra em repartição pública, as sombras na literatura, as sombras em nós mesmos. Então, é lei de sintonia. Se você passa todo esse tempo, teu corpo está desintoxicando. Aí você cede e volta tudo outra vez. E pensa que você poderá ter um fim muito triste. Porque está abrindo espaço para o teu corpo sofrer demais. Pensa nisso. Se ame um pouco. Dê valor na tua vida. Pega na mão de Deus e caminha, como diz a música, né? A evolução do espírito está condicionada à caridade? Olha, gente, ninguém sobe degraus sozinho. Ninguém sobe. Para nós subirmos degraus na escala evolutiva, nós precisamos dos nossos irmãos de humanidade. Então, é preciso realmente que nós tenhamos a certeza absoluta, que sozinho nós não vamos. Para nós galgar essa escada maravilhosa, eu preciso dos meus irmãos de humanidade. A caridade não consiste apenas nas nossas coisas que nós podemos distribuir. Também consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Com que direito reclamaríamos para nós o perdão das muitas faltas que temos cometido contra Deus? Se nós não perdoarmos, como queremos que o nosso Criador nos perdoa? A caridade consiste também no perdão das ofensas. Consiste também no nosso estudo, no estudo da doutrina espírita. Então, ante toda essa grandeza que nos aguarda, toda essa grandeza do nosso Pai Celestial, nós não morremos para tudo acabar, ou para ir para o inferno, purgatório. Não. A vida continua além de sepultura. Deus não nos criou para o sofrimento eterno. É preciso, meus irmãos, que nós tenhamos a força, a compreensão, que nós somos filhos herdeiros dessa graça. E que um dia do lado de lá, nós vamos ver, como disse Jesus, bem-aventurado os puros, porque verão a Deus. É a pureza de coração, é a pureza de pensamentos, de atitudes, sem querer manipular. A verdade sempre tem que estar conosco. Então, ante toda a bênção dessa noite, ante tanta grandiosidade que eu percebo na nossa casa, agradecendo pelas orações, agradecendo pelas coisas que colocam em nossas mãos, para nós podermos distribuir para pessoas que têm muito menos que nós, para aqueles que pegam sacolinhas,
querendo fazer uma criança sorrir. Para aqueles que são bem-aventurados, porque une suas mãos com outras, para que a caridade possa sair. Todos estes, Jesus, nós te apresentamos nessa noite. Esses companheiros magníficos que nas reuniões de estudo, nas reuniões, Senhor, aonde nos leva a uma compreensão maior, se fazem presentes, enaltecendo a grandeza da casa, por falar do teu Evangelho. Então, Mestre, olhai pelo resto da humanidade, olhai por essas criaturas que fabricam as lágrimas, por essas criaturas que se perdem, querendo cada vez mais as coisas que pode mais tarde nos fazer tanto mal, que não estamos preparados para ter fortunas. Senhor, infunde nesses corações a tua bênção, para que possam trabalhar, mas contendo a ganância na alma, em querer mais poder, coisas materiais, que possamos olhar para o nosso semelhante como irmãos. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores do que fomos ontem. Ajuda-nos, Senhor, a contemplar a tua luz, mesmo através das nossas lágrimas, e que possamos, Senhor, como num grito de reconhecimento, teu amor, e dizer glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas as criaturas de boa vontade. Conduz, Senhor, os teus servos, para que possam escolher no próximo domingo aquele que for melhor para São Paulo, estado de São Paulo. Ó meu Pai, abençoa-nos, porque queremos fazer parte da tua seara infinita. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos. Obrigado aos companheiros na mesa por nos dar sustentação.